Olá, Dário. Estou aqui com minha roupa nova de frio, com a minha gola shakespeariana gigantesca. Ó, tá vendo? Porque no Brasil, aqui na minha cidade, estamos beirando 4 graus, enquanto Demauro, fala pro Dário como tá a sua vida. Aqui, infelizmente, está parcialmente nublado, ou felizmente, que tá um calor do caramba, e está a 23 graus. E sexta-feira vai. Ó, domingo vai fazer 37 graus, ou seja, protetor solar. O ar-condicionado Meu está Deus. ligado. E a vida é bela. E logo a gente reverte isso. E aí você Eu, reclama eu do calor, enrolada eu no reclamo do frio. cobertor e Bruno belíssimo de regata no final de semana tomando sol. É isso, Dário. Então, Exatamente. beijo pra você. Espero que em Brasília esteja tudo bem. Vamos lá pro nosso episódio? Vamos, Cintia Cruz. Qual que é o episódio de hoje do Corajosamente? Hoje a gente vai falar sobre a importância do brincar. Ué, Cintia, mas eu sou adulto, mas é por isso mesmo. É pra você que a gente vai falar. Se você caiu aqui meio, não sei, queria um negócio de criança, nananã. Não é muito a nossa praia, né? Eu e Demauro não temos filhos, a gente não tem um negócio ali, psicologia infantil ainda, mas a gente vai falar do processo de brincar aí. Esse é o papo. Tem psicologia infantil, sim, porque o que a gente mais tem é tirar informação da bunda. Então tem tudo. Não, hoje tem teoria, hoje a gente Hoje é tá teoria, é teórico, verdade. hoje a É gente tá verdade. teórico, tá? É, queria agradecer a galera que tem comentado os episódios, né? A gente sempre compartilha ali e pensa um pouquinho sobre o que vocês falam e comentam e tal. E é sempre bom receber gente nova aqui ouvindo a gente. Então vamos lá, queridos. Essa semana, o João Vicente, sabe, vocês sabem quem é? Atualmente, no Brasil de 2025, ele está fazendo uma novela, Vale Tudo, e ele é o cara do Porta dos Fundos, que é muito famoso, né? Que é um baita gostoso, enfim, isso não importa. A questão é, João Vicente, essa semana, viralizou um vídeo dele falando que ele não suporta adulto infantilizado. Que ali, na visão dele, o que é um adulto infantilizado? É alguém que lê gibi, coleciona gibi, paga caríssimo em gibi, tem um monte de boneco, coleciona boneco e tal, e não sei o quê. E isso me pegou bastante, porque eu acho que o meu conceito de adulto infantilizado é outra coisa. Não é sobre ler gibi, no caso, mangá, sei lá, ou ter ou não ter boneco. Eu acho que ser um adulto infantilizado permeia outra coisa. Então, esse episódio, de alguma maneira, não é uma resposta ao João Vicente, porque a gente já tinha pensado antes disso, né? Mas veio a calhar. Mas vamos falar sobre a importância do brincar na vida adulta e o quanto ler mangás, ler gibi, que seja o da Mônica, ter hobbies e coleções e tal, tem uma importância sim para o processo de autogestão emocional, de autorregulação e tal. Então, Uhum. esse é o nosso tema de hoje. O que que é o adulto infantilizado para você, Bruno? Já que eu falei de adulto infantilizado, vamos só dar uma pincelada nisso. Essa é uma boa pergunta, porque eu também tenho ranço de pessoas infantilizadas. E quando você fala adulto infantilizado, minha cabeça vai para um lado, mas também tem um outro lado. Ah, E o lado que vai é aquele adulto que já até gravamos um tema aqui que eu não lembro o nome, mas estará na descrição. Uma pessoa que entra na parte sem responsabilidades para a vida, que não é sobre você não querer fazer nada, não é uma escolha, é sobre você ser responsável mesmo. É aquele adulto que ainda fica brincando daquelas lutinhas, sabe? Meu Deus, que tem aquela mania. Tipo o que tinha o Hermes e o Renato, que era o Joselito, sabe? O sim. adulto daquele jeito ali, naquele lado, sabe? Essa parte do Action Figures, ó, sei o nome, que são os bonequinhos de adulto. E quem gosta de Action Figure vai Inclusive, odiar que eu be- chamei de bonequinho de adulto. beijo para meu cunhado que coleciona bonequinhos. Maravilhoso, te amo. Action Figures, exato. E, inclusive, a minha namorada, quando a gente foi na loja, chamou de bonequinhos e eu falei, são action figures, conhecidos também como bonequinhos, mas são action figures. Respeitem. Mas eu não sinto que é. Porque o brincar, na verdade, é muito mais um colecionar ali, né? E você tem um sentimento ao brinquedo, não entra ainda naquele
como era como criança, né? Que você tinha dois bonequinhos e você batia um no outro. Criava Porque uma história. você não vai bater um action figure no outro porque é caro. Aquele negócio custa uma fortuna. Então é um investimento também aquilo que tá ali. É uma peça artística. E muitos deles são feitos à mão, a pintura é à mão. É o mesmo de aeromodelismo, né? Que você tem coisinhos ali, você pinta. E a gente acaba colocando, na verdade eu sinto isso, que a gente coloca nessa categoria de brincar, de brinquedo, porque parece um brinquedo, né? Parece que é uma coisa que é pra criança. É, mas E colecionar relógio caro pode, né? que Ou também é será um que o João investimento. Vicente, será que João É. Vicente não tem coleção de relógios e nos tênis caros? Aí tudo bem, né? E Aí a coleção de pode. relógio é investimento também, né? Que é o mesmo do action figure. No final, você não está investindo só pelo investimento, você está fazendo também pelo prazer de ter aquilo. Geralmente, quem tem o relógio e o action figure vai colocar em coisas de vidro para não ficar pegando poeira, para não ficar pegando sol. Vai ter essa proteção, assim como você tem com um relógio. O action figure não é tão caro quanto a maioria dos relógios desses caros, mas são valores elevados, né? Mas eu queria voltar num ponto aqui que eu acho importante, que é, e vou falar de mim, né? Óbvio, falar de mim com embasamento, que é, eu fui uma criança adultizada. Vamos inverter a palavra de ser o adulto infantil. Eu fui uma criança adultizada. E essa criança adultizada era muito. Eu brinquei quando mais criança, mas eu vi como aos poucos isso foi sendo distante da minha vida, sabe? Esse brincar. Era muito mais como se fosse um pequeno adulto, até como a gente criava crianças antigamente, né? Que até vestia como adulto e tinha responsabilidades e tudo mais. E eu, quando adulto, não brincava como. Porque eu deixei de brincar como criança, deixei de tirar essa parte, né? E pensava como adulto que brincar era coisa de criança. Sendo que eu, como criança, não brinquei tanto como deveria. E hoje, como adulto, acho que brinco mais do que quando era criança. Não com action figures ainda, porque action figures, de novo, não é pra brincar, é pra colecionar e é caro. E eu não tenho. Mas como é esse impacto de como também a gente tem essa criança que vive com essa responsabilidade de adulto, né? Essa coisa do o brincar com determinados horários, de certa maneira, do jeito certo e do jeito errado. E o que não é o brincar, tanto para adulto quanto criança, que é justamente não ter regra o tempo todo. Não é sobre a regra em si, é sobre justamente a liberdade de imaginar, a liberdade de fazer. E a gente, como adulto, se a gente pensar agora em brincar sem regra, e a gente vai criar uma brincadeira nossa. A gente sabe fazer isso? Porque o que a gente sabe como adulto é quais são as regras. Você me diz as regras e a gente vai brincar. É isso. Por exemplo, vamos jogar buraco. Quais são as regras de jogar buraco? As regras são assim e a gente vai jogar. Mas tem um monte de regra para brincar de buraco. É complicado, é difícil. E aí você vai jogar justamente com quem sabe, e aquela pessoa vai destruir você, porque ela já sabe muito brincar naquilo. E quando criança é um momento em que a gente não tem essas regras, que a gente fica fazendo as regras. Tanto que a criança muda a regra, né? Ela começa a perder, ela fala, não, não é mais isso, é outra coisa. Isso é maravilhoso. E a gente, como adulto, tem muita regra nessa brincadeira. E quando eu penso nessa parte dessa quantidade de regras, é uma coisa que me deixa muito confortável, me deixa muito feliz de ter regras para saber como brincar. E eu ainda me sinto muito perdido de brincar sem regra, de brincar com coisas que não vão, assim, e tudo mais, sabe, nesse lado. Eu não sei quanto é pra você essa parte de regra, ou até voltando à sua própria pergunta, né, dos colecionáveis, ou do que é um adulto infantil pra você, ou o que é uma criança adultizada. Não sei nem se existe essa palavra, mas acho que dá pra entender o Existe, que eu tô claro. dizendo. Eu acho que um adulto infantilizado, para mim, é o adulto que não é capaz de se responsabilizar pelo próprio cuidado, pelo cuidado da casa dele, os cuidados com o corpo dele, com o dinheiro dele, com o trabalho e com as emoções dos outros. Porque a criança, ela tem essas ações, mas porque ela tá aprendendo isso, né? Ela tá criando esse repertório. Então, ela vai demorar um tempo para ter empatia ou para perceber que o que ela faz magoa o outro, chateia o outro. E é o processo dela, tá certo. Agora, um adulto, assim, isso é o que me dá ranço e preguiça, é isso, né? É uma pessoa que, sei lá, não dá conta da própria casa, que não dá conta da própria vida diretamente. Não precisa estar lá, sei lá, fazendo a coisa, paga, não sei, mas é isso. Ele tem como dar conta da própria vida, da própria casa, da própria alimentação, enfim, né? E tem uma fala do Ney Matogrosso no filme, no Homem com H,
que alguém fala assim, nossa, você tá sendo muito criança. E aí ele fala, nem quando eu era criança eu fui criança. Porque ele sofreu muita violência, né? O pai batia muito nele, tinha uma coisa ali quando ele era pequeno com o pai, né? Porque a criança viada, né? O pai militar já infernizava completamente ele, né? Então ele teve que se adultizar muito cedo. E aí, pular essa fase do brincar, a gente vai falar agora, o impacto que isso tem depois, né? Em como você. Então, vamos falar do brincar, vamos focar aqui, né? Pensem, gente, num, sei lá, cachorrinhos filhotes, lobinhos filhotes. Quando a gente olha eles ali juntos, eles estão brincando o tempo inteiro, né? Eles mordem um outro, eles rolam, cai e gira e, né, assim fica ali um por cima, o outro por baixo, aí cai, aí machuca, aí eles rosnam, aí daqui a pouco eles já estão lá de novo e tal. E você não sabe se eles estão brigando. Na verdade, você sabe que eles não estão brigando, mas de alguma maneira eles estão simulando o mundo, né? Porque ele vai atacar, ele vai ser atacado, ele tá ali brincando no conforto da segurança do ninho dele com a mãe ali perto, o que depois vai ser a realidade dele. Então, os movimentos, os ataques, a coisa de ficar ali, depois, né, ir pra cima, não sei o que, né? Ele tá brincando, ele tá simulando num ambiente seguro uma coisa que depois não vai ser simulação, porque depois ele vai precisar disso para sobreviver no mundo, né? O brincar do ser humano é exatamente igual. Então, quando a gente é criança e ali nas fases, né, do desenvolvimento infantil, a criança ela vai tendo momentos para cada etapa do brincar, porque o cérebro dela está sendo desenvolvido, né? Tem partes ali que estão se conectando e tal. Então, a criança ela demora um pouquinho para entrar no simbólico ali, que eu acho que é por volta dos 5, 6 anos que ela vai dar conta de entender o simbólico, sabe? Ah, vamos imaginar que esse quarto é um castelo e não sei o quê, porque ela precisa de outras coisas antes disso. Então, ela vai passar pela fase do tacar as coisas, espalhar as coisas, tatear o ambiente primeiro, né? Então, quando a criança pititiquinha ali, sei lá, 1 ano, ela tá muito nesse lugar do ambiente, né? De bloco e não sei o quê, e empilha um monte de coisa, derruba. Ela gosta, né? Elas dão risada quando elas derrubam e tal, não sei o quê. Então, ela tá muito ali nessa coisa do ambiente. E depois de uns anos ali pra frente é que ela vai conseguir entrar no simbólico. Mas tudo isso, desde o empilhar o bloco, lá o Lego, sei lá o quê, até o vamos inventar, vamos fingir que isso daqui é um castelo, a criança, ela tá usando do brincar para aprender a se regular emocionalmente, para aprender a dar conta do ambiente dela, para interagir com o ambiente dela. Então, quando ela brinca, né, tem aquela fase que a criança gosta de ser assustada, sabe? Tipo, eles amam, né? E aí, quando ela se assusta, assim, né, o coração dispara, o corpo dela inteiro, ela tá se familiarizando com essa sensação de susto, de medo, de ansiedade, né? Mas num ambiente seguro, porque ela sabe que é o pai, a mãe, os irmãos, os tios, as pessoas que ela ama. Então, ela tá simulando o mundo emocionalmente falando, entende? Quer complementar? Sim. Até nisso, eu vou trazer autores aqui que estamos nesse nível de seriedade. Que eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho muito bom, que é a teoria do 8 estágios do desenvolvimento psicossocial, de Erik Erikson. E esse mostra uma parte muito boa, porque ele fala que o desenvolvimento nunca termina. Então a gente começa no nascimento e vai até o fim da vida. Então a velhice também existe essas fases. E ele dá, são 8 fases, né, que ele quebra. No começo você tem as idades certinhas, como assim a gente estava falando, e depois você tem adulto e depois pós-adulto, né, que seria a terceira idade, como tem esse desenvolvimento em cada fase. E tem uma aqui que eu acho que é um exemplo muito bom, que ele traz 3 aos 6 anos de idade, que ele fala que é o desenvolvimento da iniciativa versus a culpa. E qual é a força básica desse desenvolvimento? É o propósito.